Olá, pessoal. Eu sou Pablo Santos e este é o Mundo Visual, nosso programa semanal aqui na FMU TV. Hoje iremos falar sobre identidade visual. Você sabe o que é identidade visual? Identidade visual é um conjunto de todos os aspectos visuais que acompanham um produto, empresa ou serviço, né? Geralmente contém cores, fontes de marca e de conteúdos de comunicação. Texturas, ícones, formas, mascote, logo gerado a partir desses elementos, né, que compõem tudo isso. E para falar sobre este assunto hoje, nós vamos conversar com um convidado especial. Ele é publicitário e mestre em comunicação, o professor Rubens Campos. E também teremos a participação da professora Juliana Almeida. Sejam bem-vindos, professor Rubens, professora Juliana, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E já para começar o nosso programa, já vai aí uma pergunta, né? O que é, professor, identidade visual? Para que serve, né? O que compõe a identidade? Bom, identidade visual significa que você tem uma identidade que identifica você em qualquer espaço, qualquer lugar, em qualquer mídia. Poderíamos dizer assim que nós temos uma imagem. Nós temos uma imagem do qual nós precisamos mantê-la de algum modo. Essa imagem pode ser alterada com o tempo e assim vai. E as empresas também. Se pegar as empresas como se fossem pessoas, a gente pode identificar a empresa em qualquer lugar a partir de uma imagem, sendo que ela não pode estar em todo lugar. Você tem a sua identidade, eu tenho a minha identidade, né? Minha carteira de identidade, algum elemento visual que me identifica. E o mesmo representa para a empresa, né? Então, quando se faz uma identidade visual para uma empresa, significa que essa empresa, essa entidade, ele pode ser facilmente identificado. E tudo que estiver relacionado a essa imagem, né? Relacionado a essa imagem, estará também representado a empresa, de tudo aquilo que ela faz, que seja serviço, produtos, qualidades relacionadas a, por exemplo, à ecologia, né, ao meio ambiente, relação com as pessoas, com os clientes, né? Então, aquela imagem que é produzida para a empresa é a identidade visual dela. Quando a gente fala de identidade visual, principalmente quando a gente traz para o ambiente digital, né, Rubens? O pessoal que não tem ainda essa noção da identidade visual, de como trabalhar com essa comunicação visual, não acha que é relevante ou não vê a importância de se ter uma marca fixada na cabeça do consumidor. E como mesmo você disse, né, Rubens, a importância dessa identidade visual é que ao longo dessa comunicação, dessas estratégias de comunicação visual, essa marca vai sendo fixada na cabeça do cliente, do público-alvo dessa marca ou desse prestador de serviço. As pessoas hoje em dia acham isso ou irrelevante ou até por um mero desconhecimento sobre o assunto, né? Quais são os elementos necessários, né, importantes para se criar uma identidade visual no mercado, professor Rubens e até mesmo professora Juliana? Os elementos necessários. Primeiro, você precisa ter uma visão de mundo, né? Uma visão de sociedade, o espaço que a empresa ela está, ou a instituição está, né? Uma visão de futuro, né? Uma visão geral, né? Do que ela pensa em relação à economia, o que ela pensa em relação à sociedade, né? E qual que é a missão dela dentro disso, dentro desse espaço, o que ela pretende como empresa, né? E uma outra coisa está relacionada aos valores. Se perceber, tudo isso está relacionado a pessoas. De tudo isso que eu estou dizendo, tem muito a ver conosco mesmo. Qual que é a minha visão de mundo, né? O que eu acredito, né? Qual que é a minha missão? O que eu quero fazer, né? Quais são meus valores, né? Quais as minhas crenças, né? O que eu considero certo e errado.
Então isso também vai para uma identidade, vai para o manual de, vamos chamar aí, manual de identidade, né? De mim como pessoa. Né? Então eu vou escolher a cor que eu gosto, a forma de escrever, então vou escolher uma tipografia adequada, né? Eu vou dizer, olha, o que eu quero, não quero que seja aplicada à minha imagem, né? Então a empresa faz a mesma coisa, então ela cria um manual com regras específicas, identificando os elementos que sejam os elementos visuais, né? Vamos colocar aí, os elementos visuais para que seja utilizada a imagem da empresa. Né? Vendo que a marca, vou colocar como marca, não vou chamar isso de logo, logotipo, coisa do gênero, mas a marca da empresa, né? Ela vai ser identificada, a empresa vai ser identificada facilmente pela marca, então todos os seus valores, as suas crenças, né? Os seus valores, suas crenças, suas missões também devem estar embutido nesse manual. Então, como que a empresa quer ser representada em termos textuais? Então ela vai escolher uma tipografia, uma letra, né? A gente chama de tipografia, tipologia, um conjunto de letras adequados para que representa a imagem da empresa. Por exemplo, a empresa é muito tradicional, então ela pode escolher ou o pensamento é mais tradicional, escolher uma tipografia que seja com serifa, aquelas letras que tem um tracinho embaixo, né, aquele elemento. A empresa ela se considera moderna, então ela vai escolher uma tipografia que seja mais leve, né, sem aqueles tracinhos embaixo, né, aqueles ornamentos embaixo da letra. E aí vai. Então observa, não é só escolher o logotipo da empresa ou a marca da empresa, né? É ver quem a empresa quer representar na sociedade, como que ela quer estar, como que ela quer ser vista dentro do coletivo, dentro do universo, ou para os seus consumidores ou seus usuários, né? A cor, qual que é a cor mais adequada da empresa? Vai escolher o laranja? Por que o laranja? Né? Escolheu o azul? Por que o azul? Então as coisas não são assim simplesmente que eu vou colocar lá porque eu acho bacana. Então todos esses elementos eles devem ser pensados. E é exatamente isso que diferencia o trabalho de um profissional de comunicação visual, né, especificamente de um designer gráfico, né, porque ele tem todo esse conhecimento, inclusive técnico, né, para estabelecer de maneira eficaz essa comunicação visual, né, Rubens? Sim. O que acontece hoje em dia no ambiente digital é que as pessoas estão colocando essa comunicação visual em primeira pessoa, né? Então, é o que eu gosto, o que eu acho, o que eu quero. E elas se esquecem, né, Rubens, de que elas estão comunicando para um mercado, né? O designer, ou quem vai fazer o manual de identidade, ele tem que fazer primeiro um briefing. O que a empresa pensa, qual que é a visão da empresa, conversar com os donos da empresa, né? Depois ele vai partir para um brainstorm, discutir quais são as ideias, né, quais são as ideias que podem surgir a partir daí, né? E depois ele vai fazer o manual. Isso leva tempo. O manual de identidade ele não é feito assim de um momento para o outro, né? Você tem que imaginar que aquilo que você criou como forma de representação, que seja a marca da empresa, aonde vai ser a aplicação dela e como que ela deve ser aplicada, como que as pessoas vão enxergar, né? Como que ela vai estar em relação aos concorrentes. Então tudo isso deve ser pensado. E, às vezes a marca representa muito mais do que o próprio ativo da empresa, né? Ela tem um potencial tão grande de representação que essa imagem que ela criou precisa ser gerenciada, precisa ter uma gestão constante, né, da marca. Por exemplo, você pega a marca da Nike, né, da Apple, né, do Google, pegando empresas mais recentes, pegar empresas mais antigas, da Mercedes, da General Electric, né, de toda a cadeia que tem, né? Então você imagina a preocupação que tem com o uso dessa marca. O desenho, ele deixa, às vezes, até deixa de ser relevante. O que passa a ser relevante, né, é a imagem que essa marca tem junto à sociedade e como que ela é vista, né? A gente tem aí
muitas marcas que têm problemas sociais. Teve a Benetton, teve uma mais recente, né? Teve uma outra marca mais recente que teve um problema de escravização de pessoas, né? Principalmente na Índia, que caiu um prédio lá. Então você imagina essa marca, né? Se vocês perceberam, né? Houve todo um trabalho de relações públicas para manter a imagem em boa qualidade, né? Eles trabalharam em cima exatamente da missão, visão e valores, que é exatamente a parte da gestão da marca. Então, o manual de identidade, de um certo modo, ele resume visualmente de como essa marca deve ser trabalhada. Então, o manual de identidade, ele simplifica para o uso em termos de comunicação. Cada um tem que saber como que ele vai se comunicar com o seu público, com o seu mercado. É interessante, quando a gente fala de identidade visual, o pessoal também às vezes esquece que há de se há de se atender todas as necessidades, objetivos de marketing que já foram anteriormente pré-estabelecidos. Por isso que eu sempre saliento, não é a tipografia que eu quero, não é a cor que eu quero, não é o elemento, a forma gráfica que eu quero, é o que o mercado quer. Então, esse profissional de comunicação visual, no caso especificamente o design gráfico, ele vai traduzir essas informações em elementos visuais. Então, cabe a gente, enquanto profissionais e técnicos da área, nós termos amplo conhecimento para que nós consigamos ter argumentos de convencimento na hora da gente se relacionar, se comunicar com esse cliente. Eu vejo que muitas empresas, elas têm até um logotipo legal, utiliza a paleta de cores mais vivas, né, mais atrativas, mas às vezes ela não está bem posicionada. Professor Rubens e professora Juliana, vocês acham que isso é mais por conta da identidade visual em si, ou tem a ver com um manual, né, de identidade, como vocês citaram, ou o próprio posicionamento de marketing? Se a empresa pisa na bola no mercado, o desenho dela pode ser maravilhoso. Não vai adiantar de nada o desenho ser belo, o manual de identidade ser muito bem feito. Uma marca bonita, bem feita, né, não vai salvar a empresa, porque aquela marca só representa a empresa. E tudo que for positivo e negativo estará também vinculado a essa marca, seja ela bonita ou seja ela feia, seja um manual de identidade bem feito ou mal feito, né? Porque tudo isso está relacionado à empresa. A marca é a identidade da empresa. A gente vive, né, em constante mudança. A comunicação, ela também, óbvio, ela tanto como qualquer outra situação, ela vai mudando e a gente tem que acompanhar. E também comunicação visual. Então, qual é o posicionamento de marca da Apple, por exemplo? É tecnologia, é inovação, é facilidade na comunicação de uma maneira geral. E aí você tem que trabalhar imageticamente essa comunicação com essas características que atendam a essas premissas. Então, a gente também tem que se mudar essa forma de comunicação, não só textual, mas principalmente visual. E o interessante é que hoje, sempre fomos, mas hoje, por essa questão do advento das redes sociais, nós estamos ainda mais forçados ou atendendo a essa comunicação visual. Essa forma de comunicação, ela tem que ser muito bem trabalhada, para ela ter uma comunicação efetiva. Para a gente poder finalizar aqui com a participação de vocês, o que vocês deixam de dica, né, para quem está pensando em montar a sua identidade visual dentro da sua empresa, seu próprio negócio? Quais as dicas e sugestões que vocês deixam para montar uma boa marca bem posicionada e bem aceita aí no mercado? Primeira dica eu colocaria assim: o que você quer de verdade, né? O que você acredita, né? Quais são os seus valores, o que você pretende fazer? Porque esses elementos que serviria para criar a identidade visual de uma instituição serve também para você. Além disso, conhecer bem cores, tipografia, porque sem esses elementos é difícil você escolher qual a tipografia, porque a tipografia ela fala com o desenho, né? Que é a marca. Né? A cor fala com a tipografia, que também fala com o desenho, que é a marca. Qual que é o seu consumidor, qual que é o seu público, conhecer quais são os seus concorrentes,
para você não fazer algo parecido com o que já tenha no mercado, e também saber escrever bem. Um manual mal escrito vai passar uma imagem ruim. E conhecer o manual de outros, de preferência até dos seus concorrentes. Hoje em dia, eu concordo em gênero e grau com tudo que o Rubens falou, e isso daí é um profissional que sabe fazer. Então, hoje, isso daí o meu filho faz, isso daí o meu sobrinho faz, e não é assim. A gente viu que nós estamos aqui, a gente lecionando, vocês aprendendo, porque a gente tem técnica para isso. Então, primeira dica, contrate um profissional. Uma marca pequena, um prestador de serviço, se não conseguir ter orçamento para contratar um profissional, se debruce em conhecimento e busque técnicas tal qual essas que o Rubens levantou agora, para tentar modificar, para tentar se estabelecer de uma maneira bem efetiva, bem eficaz, essa comunicação visual. Então, a gente tem que entender que essa comunicação mal feita, ela também vai ser recebida por aquele público de uma maneira não tão eficaz. E para finalizar minha fala aqui, é preciso entender, tanto para esse cliente, quanto para nós de comunicação, que venhamos a atender essa marca, que a gente, da comunicação visual, não trabalhamos sozinhos. Então, por isso que é tão importante o que a gente chama de comunicação integrada. É preciso que a gente tenha as informações de um profissional de marketing, é preciso que a gente tenha um trabalho, como o próprio Rubens disse aqui, de um RP. Então, essa comunicação integrada, ela faz uma marca forte. Anotadas as dicas, sugestões, e chegamos, infelizmente, ao fim de mais um programa. Então, gostaria de agradecer aqui a presença e participação de todos, em especial dos nossos convidados, o professor Rubens e a professora Juliana. Muito obrigado mais uma vez, tá?